Olá, eu me chamo Márcio Pessoa, sou professor de Sociologia da Escola João Barbosa Lima. Antes de mais nada, torço para que você e sua família estejam bem, que todos na sua comunidade estejam bem. E agora eu vou passar para a resolução de alguma questão de Sociologia do Enem. Espero que isso possa contribuir com você para os seus estudos e vamos torcer para que tudo melhore, né? Enfim, vou passar para a resolução da questão e depois voltamos a nos falar. Tchau, tchau, abraço. Olá, então vamos dar início à resolução de questões do Enem. Essa é uma primeira questão, posteriormente serão resolvidas outras questões. Hoje são 20 de maio de 2020, ok? A questão que eu escolhi foi uma questão do Enem de 2017. Essa questão achei interessante porque ela contém alguns recursos que são muito usados em uma questão de Enem, né, de estilo Enem. Ela inicia com um texto, um breve trecho de um texto. Vamos ler aqui inicialmente o texto, tá ok? O conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública para somente então deliberar. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. Aí logo embaixo você tem os dados desse texto, certo? Isso é muito comum em uma questão de Enem, então é bom você ter acesso a esse tipo de informação. Você tem aí o nome do autor, o nome do autor do texto, Vitali, D é o primeiro nome, não dá para saber aqui qual é o primeiro nome dele, e o nome do texto, Junger Habermas, Modernidade e Democracia Deliberativa, que foi publicado nessa revista científica aqui, Cadernos do CRH, que é da Universidade Federal da Bahia. Volume 19, publicado em 2006. Isso aqui quer dizer que houve algum tipo de adaptação do Vitali. Não é o texto como foi escrito pelo Habermas, ok? Bem difícil, né? É um texto bem complicadinho, eu acredito, para você, aluno de ensino médio. Mas vamos lá para os itens, que daqui a pouco você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então agora tem um comando, né? O comando é o seguinte: o conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Aí temos itens. Primeiro de tudo, de acordo com o texto. O que você vai encontrar aqui embaixo, no item correto, tem que estar no texto, certo? Então, eu vou usar aqui a técnica de eliminação. Que você vai ver que talvez você nunca tenha ouvido falar de Habermas, dependendo do seu professor. Tem professores que optam por não falar de autores, e sim falar de temas de estudo. Então é muito provável que você nunca tenha ouvido falar desse autor e nem precisa ter ouvido falar dele para responder a questão, porque você pode ter acesso ao texto, a primeira parte da questão, que vai te proporcionar responder a questão, ok? Então vamos lá. O item A diz o seguinte: é uma condição para que isso aconteça, essa inclusão social por meio da democracia, a participação direta periódica do cidadão. Pessoal, democracia, perceba, quando Habermas fala em democracia, no texto dele, ele não fala que tipo de democracia é essa. Existe mais de um tipo de democracia. Existe democracia direta, que era muito comum lá nos gregos, né, há 2.500 anos atrás. E existe hoje em dia, o que é mais comum, a democracia representativa, que é essa democracia que nós elegemos representantes. Então, em nenhum momento o Habermas fala em participação direta. Em nenhum momento. Então, isso aqui não é uma condição colocada pelo Habermas, tá?
Item B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Esse item aqui tem tudo para ser o item correto, porque ele fala no texto dele, sempre volte para o texto para identificar os itens, tá ok? Para identificar se o item faz sentido ou não. Ele fala o conceito de democracia ele é construído calcado no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, certo? Uma ampla discussão pública, para só então decidir. Ora, nesse sentido, o debate livre e racional entre cidadãos e Estado parece estar de acordo com o que Habermas defende no seu texto, tá ok? Mas vamos para os próximos itens para saber se realmente o item B é o item correto. É uma condição que haja interlocução entre os poderes governamentais. Ora, se você está no terceiro ano, você certamente estudou, sabe o que são os poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. A maioria das democracias representativas ao redor do planeta possuem esses três poderes. Pessoal, assim como ele não fala em participação direta, ele também não fala em poderes. Ele não deixa claro, ele não restringe o conceito de democracia dele nem à participação direta, nem à participação representativa. Então isso aqui não está de acordo com o texto, ok? Próximo item, D. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. É a mesma coisa do item anterior. Ele está falando também, aqui, assim como aqui ele fala em representantes dos poderes, aqui é exatamente isso, é o procedimento para a eleição desses representantes. Novamente, o Habermas não restringe o conceito dele em nenhum momento, né, nesse texto aqui do outro slide. Em nenhum momento ele fala em representação política ou em participação direta. Ele não restringe, ele deixa aberto, pode ser um ou outro, ele não restringe, tá certo? E por fim, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Isso é que não está presente mesmo, um conceito de democracia elitista, onde só pessoas mais esclarecidas... Quem são essas pessoas mais esclarecidas, né? Como é que a gente iria escolher as pessoas mais esclarecidas para participar do poder político? Isso aqui não está presente no texto do Habermas, né? Em nenhum momento ele fala sobre essa elite intelectual que representaria o poder político. Então, de fato, como ficou claro, por eliminação, um processo bem simples para resolução de questões, tá? Por eliminação, o item correto é o item B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Então, é isso. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima. E então, o que você achou da resolução da questão? Espero que tenha contribuído com seus estudos. Se você tiver alguma dúvida, pode repassar que eu respondo. Se tiver alguma sugestão de tema para uma próxima intervenção, pode sugerir também, que eu vou tentar atender. E espero que essa situação que estamos vivendo agora passe o mais rápido possível, que nossa vida possa voltar ao normal e que as aulas possam ser retomadas em sala de aula, que é o ambiente adequado para isso acontecer. Então, deixo um grande abraço e torço para que tudo melhore. Tchau, tchau.